Nesse vídeo eu vou apresentar o Binding Context no .NET MAUI e mostrar como a gente pode usar ele para vincular elementos gráficos na nossa tela, como a gente faz para enviar elementos que estão em uma tela para outra. De forma bem simples, o Binding Context funciona como uma ponte. Ele vai ligar os nossos dados com a nossa interface, com a nossa tela. Esses dados podem vir de diversas fontes, podendo vir de um banco de dados, de uma API, de uma instância, de uma classe, ou até mesmo dados que vêm de outra tela. Já a nossa visualização vai poder usar esse Binding Context para exibir as suas informações na tela. A gente vai poder usar o que vem do Binding Context para alterar alguns elementos visuais, como a visibilidade, o tamanho, a cor de outros elementos. E esse Binding Context ele é configurado dentro da nossa Content Page, dentro da nossa mesma tela. Ele pode ser configurado durante a navegação de uma tela para outra, assim como a gente pode configurar ele em diversos contextos. Eu vou mostrar a sua utilização em um projeto que simula o agendamento de quartos em um hotel, onde eu vou mostrar um vídeo como que está funcionando para depois a gente ver o código na verdade. Nessa tela a gente vai trazer algumas informações. A gente acrescenta aqui a quantidade de adultos e de crianças, clicamos no botão, deixei para o final para a gente ver de novo, e olha só, a gente clica em calcular e na outra tela a gente consegue recuperar os dados que nós adicionamos na primeira, certo? E como que isso acontece? Aqui na primeira tela a gente tem um stepper, onde a gente pode adicionar a quantidade de adultos e de crianças, e esse stepper possui um ID, que a gente vai conseguir manipulá-lo no seu código por trás dessa tela, no caso stp_adults. A gente vai clicar no botão para calcular o valor e vai acionar essa função, o button clicked. Essa função, por sua vez, vai instanciar um objeto do tipo hospedagem, trazendo as informações que a gente vai utilizar, seja para a lógica de negócio, seja para exibir na próxima tela. A gente vai criar uma nova instância da tela que a gente vai navegar, que é a nossa hospedagem contratada. E dentro dessa nova instância de tela, a gente vai falar qual é o seu Binding Context, que nesse caso é o H. O H é o objeto que a gente instanciou aqui em cima. E logo em sequência, a gente vai navegar para essa próxima tela. Nessa próxima tela, na tela de hospedagem contratada, a gente tem aquela nossa label, onde estava adultos e depois o resultado que a gente pegou da primeira tela. Olha só, a gente está dando um binding aqui, e na sequência a quantidade de adultos. Esse quantidade de adultos é um atributo desse nosso objeto. Então a gente consegue acessar tudo que a gente envia de uma tela para outra. Existe também como a gente realizar um Binding Context dentro da própria tela, dentro do próprio arquivo. Isso acontece aqui, olha só. Nós temos o nosso stepper, que eu expliquei anteriormente, e nós temos a label. A label, ela vai mostrar o valor do nosso stepper, quantas vezes a gente clicou nele. O seu text está pegando o binding do value, e a gente precisa passar para a nossa label qual é o contexto dessa binding, para ela saber de onde ela tem que recuperar o seu valor. E é aqui que a gente passa Binding Context, vai receber a sua referência, né? A gente está passando aqui um ID e a gente passa o ID do nosso stepper. Então dessa forma a gente consegue vincular aqui entre elementos gráficos de uma mesma tela. O que eu achei mais difícil nesse tipo de situação é de abstrair essa ideia inicial do Binding Context. Eu nunca tinha visto isso antes. E o que eu mais achei legal é a possibilidade que isso nos traz. A gente consegue fazer muita coisa com um conceito tão simples, e ele acaba sendo muito útil para diversos contextos.